Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram após o nosso último vídeo? Eu espero que todos bem. Hoje, meus amores, eu estou muito feliz que eu estou aqui na presença da Ana Lúcia. Eu conheci a Ana Lúcia através de uma outra amiga que se chama Ângela, minha xará, inclusive. A Ângela e o Mantovani são amigos queridos do coração, que eu amo eles. E ela me mandou um vídeo no mês de outubro da Ana Lúcia sobre o Outubro Rosa, e é um vídeo muito lindo, muito emocionante. E eu achei muito importante a mensagem que ela passou e eu pedi autorização dela para compartilhar no meu canal, inclusive está aqui no canal. E a Ana Lúcia, que é uma lindeza que está aqui com a gente, não só me autorizou, quanto, como ela falou, Ângela, se quiser eu vou gravar com você também para contar a minha história, para compartilhar a minha história com outras pessoas, né? E eu fiquei muito feliz, né, com a iniciativa dela, com a atitude dela, e sou muito grata, já queria agradecer desde já. Então, eu queria apresentar a Ana Lúcia para vocês, ela está aqui, ela é professora de balé, tem 3 filhos, né? Dois filhos, que são lindos também. E ela veio aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, tá? Com o propósito de levar essa mensagem, esse encorajamento. Então, Ana, eu queria que você se apresentasse mais uma vez. Às vezes as pessoas não todas que tiveram oportunidade de ver o seu vídeo, que ficou maravilhoso, vocês têm que assistir. Então, fique à vontade para se apresentar. Ai, bom, vamos lá. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou uma paciente oncológica desde 2018 e antes mesmo de eu começar a rascunhar um pouco do que está sendo a minha história, eu queria agradecer a Ângela pelo convite, pela sua iniciativa, Ângela, em estender esse olhar de carinho e de acolhimento para quem está passando pela travessia do câncer. Eu costumo dizer que o câncer não é uma doença, é uma travessia. É verdade. Nós somos lançadas a uma jornada e se a gente para no meio do caminho, a gente não dá conta. A gente tem que ter uma meta sempre de chegar, de alcançar o objetivo, seja ele qual for, seja a cura ou o controle da doença. Então, nós termos um canal como o seu, que traz experiências, orientações, conforto, é muito importante. Então, antes de mais nada, o meu agradecimento a você, viu, minha querida, que é... Eu que agradeço, de coração mesmo. De muita fibra, de muita força e de muita coragem. Amém, muito obrigada, Ana. Bom, vamos lá. Eu sou professora de balé a vida toda, me cuidei, né, na questão de alimentação, na questão de atividade física. Eu não ia ao ginecologista uma vez por ano, eu ia 2 vezes ao ano. Uma pessoa atenta. Sempre atenta. Em janeiro de 2018, eu tinha feito todos os exames de imagem, todos os exames laboratoriais, e a minha médica, na época, começou, como eu estava entrando na menopausa, ela começou com o tratamento com o hormônio para menopausa, isso em janeiro de 2018. Em abril, eu senti um desconforto na barriga, minha barriga estufou. E eu ganhei 2 quilos, por conta da minha profissão, eu tinha o hábito de estar me pesando toda semana e tal. Em uma semana eu ganhei 2 quilos e nada tinha mudado. Eu corri na médica e eu juro para vocês, pelos meus filhos, como ela não me deitou na maca, ela falou assim, levanta, abaixa a calça. Ela apertou a minha barriga, disse assim, isso é medo de engordar, vai para o psiquiatra. Continue tomando o medicamento. Eu ia nela tantos anos, né, e confiava tanto, que eu fui para o psiquiatra e continuei tomando o hormônio. Em julho, eu já estava maior. E eu voltei nela, fui em outros médicos, eu passei meses buscando a causa desse inchaço abdominal, dessa ascite. Buscando uma resposta. Ninguém encontrava. Pediram exame de câncer de pulmão, outros tipos de câncer, mas ninguém buscava marcador tumoral de câncer de ovário. Quando chegou em setembro, eu já não andava mais. Eu só cabia numa calça de malha. Meu Deus. Parecia que eu estava grávida de 6 meses. Eu não conseguia respirar. Até que uma amiga falou assim, Ana,
Se o Dr. Sérgio Vaz não descobriu o que você tem, ninguém mais vai descobrir. Isso eu já tinha vários exames de tomografia, ressonância, ultrassom, tudo. Aí eu me internei no Santa Helena no finalzinho, início de outubro. Eu estava com 47 quilos. Dos 40 que eu pesava em janeiro, eu tinha 7 quilos no abdômen. E o Dr. Sérgio pediu vários exames, inclusive o marcador tumoral de ovário, que é o CA 125. O CA 125 de um ovário saudável tem que estar abaixo de 35. O meu estava 8.499. Era correr ou correr. Aí nós fizemos uma cirurgia para tirar líquido. Ele tirou quase 3 litros de líquido do meu abdômen e mais o material para análise, né? Quando veio o material, análise laboratorial, estava que o câncer, o gatilho do câncer foi o hormônio que eu estava tomando. Ou seja, a médica que me orientou não teve o cuidado de fazer uma investigação se eu poderia ou não tomar aquele hormônio. E quando depois eu perguntei para ela por que você não me mandou fazer exames, né, complementares, ela disse, não é do protocolo. Nossa. Então, eu não cito o nome dela, mas ela sabe que ela pisou na bola comigo. Mas enfim, entrei num tratamento severo, quimioterápico, meu corpo respondeu muito bem. Aí em janeiro de 2019 fiz uma cirurgia bem grande, fiquei na UTI 3, 4 dias, foram 10 dias no hospital e foi tudo muito bem. Aí eu segui esse tratamento até julho de 2019, estava ótima. Mas eu tinha um oncologista, Ângela, que não era muito afetuoso, ele não conversava comigo. Então ali eu estava curada. Eu fiz o PET em agosto de 2019, estava tudo limpo, tudo ótimo. Ok, estou bem. Passou o final do ano, quando começou a pandemia, março de 2020, comecei a estufar. E a princípio eu achei que fosse um desconforto gastrointestinal. E confunde realmente. Confunde, exatamente. Isso que é importante, assim. O câncer de ovário, ele não tem um exame específico como nós temos para a mamografia, que detecta o câncer de mama. O Papa Nicolau, que pode averiguar a questão do útero, né? O CA 125, que é o marcador tumoral do ovário, muitas vezes ele é indicado também para mulheres que têm endometriose, outros tipos de desconforto. Então, ele é muito difícil de ser diagnosticado. Então, eu falei, tô com gases, né, intestino preso e tal, mas não era. Era uma recidiva. A doença ficou ativa de novo 8 meses depois do final do primeiro tratamento. E o oncologista que eu ia na época, ele passou um protocolo muito tóxico para mim, porque eu estava com um tratamento recente, né? Recente. E ele disse assim, olha, serão 6 sessões de quimioterapia, com intervalo de 21 dias. Se não adiantar, você vai tomar 8, 2 a mais, que é o máximo que o corpo aguenta. Eu falei, como assim, doutor, o máximo? Senão eu posso morrer? Ele falou, Então, assim, eu tinha todo aquele desconforto de estar enfrentando de novo a doença, de saber que eu poderia não aguentar. E lá fui eu. Comecei a fazer, na 4ª sessão, eu comecei a inchar muito. E as minhas unhas, até eu falei disso no vídeo, elas começaram a cheirar podre. Um dia eu fui comer e eu senti um cheiro horrível. Eu fui cheirar comida e falei, meu Deus, não é minha comida. Eram as minhas unhas, que elas necrosaram. Ficava assim verde, parecia que tinha pus por baixo, mas não tinha mais vida. E daí começaram a se soltar. Perdi as unhas,
Aí eu comecei a ter líquido no pulmão e no coração. Tinha febre de quase 40 graus. E aí eu tomei as 8 doses de quimioterapia. Eu quase morri. Aí chegou num ponto, num limite, isso em outubro de 2020. Eu falei, não, chega, eu tenho que mudar de profissional. Aí eu fui para São Paulo com o Dr. Fernando Maluf, que é uma referência, né? E ele olhava para mim e falava, meu Deus, o que é esse ser? Que eu não tinha forma, Ângela, eu não tinha forma, era muito inchaço. Tanto que eu fui com uma roupa emprestada, eu não cabia em nenhuma roupa. E aí ele disse, Ana, a questão, a doença está ativa, mas se a gente não cuidar de você, você não vai aguentar outro tratamento. Aí ele me encaminhou para o Dr. José Altino, com quem estou até hoje, e nós começamos com um tratamento para eu desinchar, tirar toda aquela quantidade de líquido, de retenção de líquido que o meu corpo estava tendo, e a gente começou com quimioterapia oral mais leve para tentar controlar e diminuir essa pontuação, que nessa época estava em 340, 300 e alguma coisa. Ótimo, passei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, fiz os exames com o Dr. Altino. Aí ele falou, Ana, você tá tão bem que você vai pular o mês de abril, volta aqui em maio. E fui feliz da vida. Em abril, barriga estufou de novo. A doença ficou ativa mais uma vez, com mais força. Aí, Ângela, eu desmoronei. Porque eu já tinha passado por 2 processos, né? Esse último foi muito difícil. Foi muito agressivo. Então, uma das poucas vezes que eu me vi chorando muito, foi quando o Dr. Altino disse, você vai ter que voltar para a quimioterapia venosa. Aí era aquela coisa, não era um medo, mas será que eu vou aguentar? Será que eu aguento? Aí ele disse, olha, quando nós temos um paciente oncológico com possibilidade de cura, o processo é violento. Então a gente vai acabar com a doença e depois cuidar do corpo, da recuperação física da pessoa. No seu caso, nós vamos buscar controlar a doença para não te maltratar, porque senão você realmente não aguenta. Voltei para a quimioterapia, foram mais 6 sessões, de abril de 2021, do ano passado, até agosto. E foi realmente bem mais leve, mais tranquilo. Terminei a quimioterapia venosa com a doença sob controle. E aí eu entrei com a possibilidade de um novo tratamento. É uma medicação nova, recente no Brasil, para um controle de câncer de ovário. Tanto que eu sou a primeira paciente da Unimed de Rio Preto a fazer uso desse medicamento, porque ele é específico para quem já teve recidiva do câncer de ovário, ou seja, para pessoas em que a doença já tenha voltado por uma vez ou 2, como é o meu caso. Então hoje, Ângela, eu sou sim uma paciente oncológica com tratamento quimioterápico diário de manutenção da doença. E eu tô ótima. Eu digo assim que meu cabelinho, né, eu já fiquei careca 3 vezes, então o meu cabelo, ele é ralinho, aqui atrás ele tem uma grande falha, mas eu me olho no espelho e eu me reconheço, porque eu estou aqui. Então, a questão da gente poder estar aqui e buscar ser uma ponte de amor, de luz, de conforto e força para quem está passando por essa travessia. Então, a questão da vaidade, a questão
do reconhecimento físico, ele passa a ter uma dimensão diferente para quem passa por isso. Então, hoje eu tô aqui. A vida é o mais importante, né? A gente poder estar aqui. Isso. Quando eu também tive meu diagnóstico, é muita incerteza. A gente fica realmente com medo porque são muitas incertezas. Isso. Então, a gente não sabia. Eu ia completar 50 anos, eu estava com 49. Falei, mas será que eu vou completar 50? Será que eu vou conseguir completar? Então, só o fato da gente estar aqui, estar viva, estar podendo trazer, assim, essa experiência, sem dúvida, já é uma bênção. E você, assim, com todo esse... Eu falo assim, Deus acho que tem um propósito pra gente. No final do seu tratamento, com todas essas pessoas que Ele colocou na sua vida, o seu oncologista atual, a medicação atual, Deus é maravilhoso, é uma bênção, né? É uma bênção. As coisas, por mais difícil que seja, a gente ter essas oportunidades, né? Uma nova chance, né? De continuar essa caminhada, é uma bênção mesmo. Ô, Ana, e pra você, assim, meus amores, a Ana... Chega a arrepiar a história dela. Ela é uma guerreira mesmo, uma lutadora e é uma inspiração realmente para todos nós. E durante todo esse período aí que você contou, assim, que é uma história assim muito emocionante, muito inspiradora, o que você achou mais difícil assim para você? Assim, que você... Eu sei que tudo foi muito difícil, o sofrimento, mas nos piores momentos assim, porque a gente fica realmente com o nosso emocional muito abalado. Não tem como, mas é muito abalado. Por mais confiança que a gente tenha, mais fé em Deus que a gente tem, a gente é humano, então a gente se abala bastante. E para você, o que você achou mais difícil assim nessa caminhada? É interessante, Ângela, porque eu nunca pensei na morte. Verdade, assim, para quem esteve e segue comigo bem de perto, sabe que eu nunca falei, será que eu vou morrer? Até quando eu vou estar aqui? Porque eu não tenho medo nenhum da morte. Eu sei que a vida aqui, a vida em outra esfera, é uma sequência, a gente só vai mudar de endereço. É uma passagem aqui, né? É uma passagem. Então, a dificuldade para mim foi a questão da limitação física por conta do meu trabalho. Porque como eu sou professora de balé, eu sou autônoma, eu não parei de trabalhar. Em nenhum momento. Então, muitas vezes eu saía da quimioterapia, no dia seguinte eu já estava dando aula. Eu não tinha essa condição de dar uma pausa para descansar. Por outro lado, o meu trabalho foi sempre um gatilho de luz para mim. Porque eu falo assim, o amor da família é único, é incondicional. A presença da minha família foi a base de sustentação para mim o tempo todo. Por outro lado, o trabalho era o que me impulsionava. Então, o som das minhas aluninhas, tia Ana, me chamando, tia Ana, isso ajudou bastante, me levava, isso me levava, sabe, Ângela? Então, assim, as dificuldades, elas foram minimizadas por toda a força que eu tinha dentro de mim. Então, eu assim, eu acho que Deus escolhe bem os soldados para as batalhas mais difíceis. E eu não digo isso me sentindo especial em absoluto, mas eu acredito assim que a força que tem dentro de mim e que esteve comigo desde o primeiro diagnóstico é o que tem feito com que eu vença um dia de cada vez. Então, as dificuldades foram imensas. Quando na pandemia eu dava aula pelo Zoom, né, aulas online, o que até foi bom. Muitas vezes eu tinha que interromper a aula, entrar debaixo do chuveiro gelado, porque eu estava queimando de febre, mas eu tinha que estar lá. Então, foram etapas difíceis, mas vencidas. Foi vencendo um dia de cada vez, igual você falou. Sim. E hoje está aqui para contar essa história dos amores. Que linda que ela tá. E uma inspiração, como eu falei. Ô, Ana, e a questão da recidiva, assim, você atribui principalmente ao quê? O diagnóstico tardio ou alguma Com outra certeza. situação? O diagnóstico tardio. Porque a Ana contou, meus amores, agora no começo, que teve toda uma demora na descoberta, né? Isso. Até um possível erro médico aí com relação aos exames que não foram solicitados e tudo mais. Então, esse é o
principal motivo das recidivas? Exatamente, porque como o diagnóstico chegou com a doença muito avançada, Ângela, o que o doutor Altino explica para mim, é complicado você reverter o quadro com uma condição como no caso de pontuação de 8.499, tendo que estar abaixo de 35. Então, eu sou meio que um milagre, né? Por ter vencido a primeira recidiva, a segunda recidiva e hoje estar aqui. Então, existe hoje, no meu caso, o controle da doença. A doença não está ativa. E é por isso que eu digo sempre, para as pessoas se cuidarem, buscarem os exames ginecológicos com frequência. Aí algumas pessoas podem dizer, ué, mas você sempre se cuidou e aconteceu com você? É verdade, mas nem sempre a gente tem o controle de tudo. Exatamente. Eu sempre me cuidei, mas eu precisei passar por isso, talvez para poder estar aqui e dizer para vocês, a prevenção é sempre o melhor caminho. É muito melhor que a gente pegue uma situação qualquer de desconforto no começo, porque o tratamento com certeza vai ser mais tranquilo e positivo, do que acontecer como infelizmente ou felizmente aconteceu comigo. É isso mesmo. Uma coisa que é importante que eu falo sempre também, Ana, é a gente conhecer o nosso corpo, né? Igual a Ana, ela falou desde o começo aqui que ela sentiu que alguma coisa não estava legal e ela buscou. Infelizmente ou felizmente, a gente não sabe o propósito de Deus, aconteceu como aconteceu dela, com talvez um não diagnóstico, assim, que poderia ter sido no começo e tudo mais. Mas ela já sabia que algo estava esquisito no corpo dela. Então é importante a gente conhecer o nosso corpo, o nosso organismo, e em caso de alguns sintomas diferentes, buscar essa ajuda logo no começo. No câncer de mama, a gente fala, né, do autoexame, além dos periódicos, do se tocar, mas em qualquer parte do nosso organismo, você conhecendo o seu corpo, né, você sabendo como é que é o funcionamento do seu organismo, algo não tá legal e persiste. É claro que tem aqueles dias que a gente não tá bem, como é uma comida, né? Mulher, né? O período né, pré-menstrual. Mas se é uma coisa que persiste igual o seu caso, busquem ajuda imediata, né? Exatamente. Entendeu? Faça além dos exames preventivos, porque é o que você falou, nem sempre exame preventivo. No meu caso, eu fazia também todo ano mamografia. E em fevereiro de 2021, eu fiz a mamografia, não tinha nada, meus amores. Quando foi em maio, eu mesmo senti um carocinho. Era bem pequenininho, meio centímetro. E eu mesmo senti. Então, é importante a gente conhecer o nosso corpo, se tocar, né, buscar ajuda quando é em outras partes que é mais difícil de diagnóstico. Isso é fundamental, a prevenção, né? A prevenção é tudo. E muitas mulheres têm, assim, aquela coisa do preconceito, né? De se tocar, de se sentir. Só que o autoexame, você sentir o seu corpo, você se observar, é muito importante. Pode salvar a sua vida. Pode salvar a sua vida, né? Com certeza. E eu sempre falo também nos outros vídeos, né? Deus nos deu esse corpo, né? Que eu disse que é a matéria, e é a nossa responsabilidade cuidar dele. Com certeza, né? É a nossa casa, né? É a nossa casa, é a nossa responsabilidade de nos cuidarmos. Além de cuidarmos porque Deus deu essa vida e a gente tem que fazer por onde, por merecer, a gente tem nossos familiares, nossos amigos da gente que nos amam, né? Então, é nossa responsabilidade nos cuidarmos. Exatamente. Ô, Ana, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, que tá uma delícia, daria para a gente ficar o dia inteiro aqui conversando. Eu adoraria também. E você gostaria de aproveitar esse momento? Você já tem o vídeo, meus amores, assistam. Maravilhoso que ela fez no Outubro Rosa, mas você quer aproveitar esse momento para mandar mais alguma mensagem, mais algum recado, mais alguma palavra para as pessoas que estão nos assistindo? Ai, Ângela, eu agradeço. Eu gostaria de me dirigir a todas as pessoas, mulheres e homens, que estão passando pela travessia do câncer. Ainda ontem eu conversava com uma grande amiga, a Will, e
também uma paciente oncológica, câncer de mama, já vencido, já está ótima, mas nós falávamos sobre a importância de conversar com pessoas que tenham passado ou que estejam passando exatamente pela mesma situação, porque por mais que a família e os amigos queridos nos acolham, é só quem passa para saber o desconforto, as dúvidas, os medos, as inseguranças. E quando a gente tem alguém que olha no olho, mesmo que estejamos distantes fisicamente, mas que a energia do olhar passa a seguinte mensagem: confia, vale a pena, vai dar certo. É muito importante. Então, a presença da Ângela vitoriosa, a minha presença vitoriosa, eu acho que serve de estímulo para você que está hoje em casa, sentindo os efeitos quimioterápicos, sentindo as dores do corpo e da alma. Não desanima. Nós vivemos um momento maravilhoso na medicina em que as drogas quimioterápicas estão muito avançadas, muito. Então, a possibilidade de cura e controle da doença são infinitamente maiores do que há 5, 10 anos atrás. Nós vivemos um momento privilegiado. Então, força, fé e coragem, porque os médicos e os medicamentos cuidam do corpo. A fé, a força, a luz cura e cuida da alma. E o nosso corpo nada mais é do que a resposta da nossa alma. Se a alma brilha, se a alma tem luz, o nosso corpo responde exatamente assim. Se nós nos entregamos à doença, a nossa alma apaga aquela luzinha, a nossa alma perde a vibração de força, de luz e de vida. O nosso corpo não vai encontrar a força necessária para lutar. Então, sigam em frente. E agora, passado o Outubro Rosa, nós entramos no Novembro Azul. Então, eu peço a todos os homens que possam nos assistir, não tenham medo de fazer o exame preventivo ao câncer de próstata, porque existe um preconceito muito grande, mas vencer o preconceito, fazer o exame, pode salvar a sua vida. Então, homens acima de 40 anos, neste Novembro Azul, a consciência da prevenção ao câncer de próstata é fundamental para que a vida possa seguir. Muito obrigada, Ângela, por essa oportunidade e que nós possamos ter novas oportunidades de conversar e de contar, partilhar as nossas histórias. Sim. Ai, meus amores, eu chego a estar emocionada aqui, posso dar um abraço? Oh, por favor, eu é que agradeço. É uma linda, é uma lindeza, muito obrigada, é uma guerreira, uma inspiração. Oportunidade. A gente chega a se emocionar assim, com as palavras delas, dessa lindeza. E eu digo também sempre no meu canal, assim, Josué 1:9 na Bíblia, seja forte e corajosa, ou corajoso, né? Claro. Vença as batalhas. Deus está sempre com a gente. Por onde a gente andar, Deus vai estar com a gente. Ana, eu queria super te agradecer. Você realmente é um exemplo, é uma inspiração de verdade, a luta dela, as palavras que tocam o coração da gente. Eu chego a estar aqui emocionada, vocês me desculpem, meus amores, porque realmente é emocionante. E eu espero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, que realmente, quando a gente está passando, tem um familiar, essas palavras acalentam o nosso coração, acalmam a nossa alma, nossa mente, o nosso coração. Eu sou muito grata, viu, Ana? Que Deus abençoe sempre você. Amém, querida, amém. Só para finalizar, as unhas cresceram, o inchaço acabou e eu tô firme. Então, assim, o cabelinho, se não cresce como antes, ele tá aqui. As unhas não cheiram mal, elas cresceram fortes. O corpo antes inchado, com febre, já volta ao normal. Então, para você que está passando pelos momentos mais difíceis, confia um dia após o outro, sempre melhorando, sempre em frente. Amém. Amém. Que assim seja.
É isso, meus amores. Que vocês possam realmente internalizar essas palavras da Ana, que toca realmente o coração. Um beijo, compartilhem, que Mãezinha vos proteja, Nossa Senhora esteja sempre com vocês, Deus os abençoe. Ana, mais uma vez, Muito beijão. obrigada. Beijão, gente. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Amém.